Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família e irmã. Sejam bem-vindos todos vocês. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, deixando os corações, deixando os comentários, deixando todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação, tá bom? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Assim, ajuda o nosso canal a crescer. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Então se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso canal. Já deixou seu graça e paz? Muito bem, escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de bênção, de excelência na presença do Senhor. Vamos à palavra do Senhor agora? Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 15, nós estamos falando sobre o fato, o acontecimento mais importante de todos os tempos. Esse é o título geral do capítulo 15, o acontecimento mais importante de todos os tempos. Tá bom? Que é o quê? Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus, tá bom? É o fato mais importante de todos os tempos. E aí nós dividimos este capítulo em vários tópicos. O evangelho que sustenta tudo, a ressurreição é testemunhada, se Cristo não ressuscita, são tópicos, mas Cristo ressuscitou, e por último, uma fé que vale a pena viver, tá bom? A morte, se a morte é o fim, não faz sentido viver para Deus. Se a morte é o fim, não vale a pena correr perigo. Não faz sentido correr perigo. Se a morte, se o sepultamento e a morte é o fim de tudo, não faz sentido viver para Deus. Não faz sentido correr perigo, não faz sentido enfrentar as feras, não faz sentido negar a mim mesmo. Se a morte é o fim de tudo, meus irmãos, se a morte é o fim de tudo, não faz sentido negar a mim mesmo, renunciar às coisas, abrir mão de coisas, mas a ressurreição é real. Cada um de nós devemos escolher esse posicionamento, porque é real. Nós devemos escolher viver como quem ressuscita. Se a morte for o fim, coma, beba, durma e vai bagunçar. Agora, se a ressurreição é real, cada escolha que você faz tem peso. Se a morte é o fim, não faz sentido renunciar, negar a si mesmo, não faz sentido negar a si mesmo. Se a morte é o fim, não faz sentido você não comer, não beber, não cuidar das coisas, não faz sentido lá. Não faz sentido. Se a morte é o fim. Agora, se há ressurreição, cada escolha que você faz, cada ação que você toma, ganha um peso diferente. Ganha um peso diferente. Ou seja, vale a pena viver a vida do ressurreto. Vale a pena escolher a vida do ressurreto. Vamos ler o texto a partir do versículo 30 e do versículo 32. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. Porque veja bem, Paulo falou lá no começo, como é que vocês estão dizendo que não há ressurreição? Ué, se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vã, nossa vida é tosca. Não se deixe enganar. Lá no versículo 1 ele fala, se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se não existe ressurreição, se não existe ressurreição, por que os demais seres humanos creem nesta possibilidade? Se não existe ressurreição, por que nós corremos perigo? Por que nós corremos perigo o dia inteiro? Por que a gente renuncia? Por que a gente renuncia? Por quê? Então, ele fala aqui no verso 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso, povo de Corinto. Como convém
E parem de pecar pensando assim e agindo a partir disso, pois alguns são ignorantes quanto a Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Vamos de novo. Não se deixe enganar. Às vezes, gente, a pressão do viver aqui toma conta de você, lidera a mim. Às vezes a pressão do viver aqui, do andar aqui, do caminhar aqui, muitas vezes a pressão do viver aqui toma conta de você, lidera você, é o Senhor da sua vida, é o mestre do seu ser, é o mestre da sua vida, é o mestre do seu ser. Então veja, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vocês sabem, até os outros religiosos creem na ressurreição. Nós temos o fato a nosso favor que o nosso Messias ressuscitou. Agora vocês ficam andando com pessoas que pensam o contrário e vocês estão se corrompendo. As más companhias corrompem os bons costumes. Gente, as más companhias, aqui no caso, corrompem os bons costumes com relação a viver da ressurreição. Mas isso aqui pode ser ampliado. Corrompe os bons costumes com relação a outras coisas também. O nosso viver na santidade, o nosso viver na harmonia, o nosso viver na comunhão, o nosso viver cuidando uns dos outros pode ser corrompido também. E será que nós já não estamos corrompidos? Será que, como é que nós enxergamos o próximo, o irmão, a irmã? Como você enxerga o próximo, o irmão e a irmã? As más companhias corrompem o bom costume. Vocês, como é que vocês podem estar falando que não existe ressurreição? Se existem religiões fora a nossa que crê na ressurreição, existem pessoas que se batizam pelos mortos, pessoas que se batizam em favor dos mortos, ou por causa dos mortos, ou em favor dos mortos. Tem pessoas aí que fazem isso. Como é que vocês falam que não há ressurreição? E se não há ressurreição, nós corremos perigo por nada? A gente enfrenta feras por nada? Se não há ressurreição, a gente enfrenta as feras por nada? Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, os bons ensinamentos, as boas aprendizagens. Gente, uma boa aprendizagem pode ser destruída, aniquilada por relacionamentos conflituosos. Ensinamentos profundos, conhecimentos profundos podem ser relativizados por causa dos relacionamentos. Eu vou me relacionando com este, com aquele, vou vendo isso, vendo aquilo. A moralidade de um cara é muito interessante, a moralidade do outro, eu vejo essa pessoa aqui muito certinha, eu vejo aquela pessoa ali muito correta, muito bonitinha, muito retinha, muito direitinha. A gente fala, caramba, eu sou cristão e não sou assim. Olha só você sendo enganado. Eu sou cristão e eu não sou assim, com toda essa integridade, com toda essa bondade. Bom, se você no Cristo não é assim, tem algo cuidado com você. Agora, por favor, não analise esse por causa da moralidade dele, gente. Então veja, bons conhecimentos, boas aprendizagens podem ser corrompidas através de relacionamentos. Podem ser corrompidos através de relacionamentos. As más companhias corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso, Paulo diz, como convém, e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Eu digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar como os mortos ressuscitam? Aí conversaremos mais tarde. Alguém pode perguntar como é que os corpos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Aí Paulo fala, seus insensatos. Seus insensatos. Isso aqui são cristãos perguntando isso. Se um cristão chega a esse ponto, o que ele já engoliu? O que ele já comeu? O que ele já mudou por dentro? Então veja, não se deixe enganar. Gente, olha só, o acontecimento mais importante de todos os tempos pode ser relativizado,
pode ser menosprezado, pode ser esquecido pelas conversações, pelos relacionamentos, pelas companhias. Aquilo que eu já aprendi, que eu já entendi que pode ser corrompido. Por isso, cuidado com quem você se relaciona. Se você é o ser humano, presta atenção aqui, você é um ser humano que falou assim para você mesmo: ah, esse fulano aqui faz tudo direito, é de Deus. Queridos, nós vamos encontrar seres humanos que não tem nada a ver com Cristo, que faz tudo direito. Nós vamos encontrar seres humanos que fala corretamente, que fala direitinho e que não tem nada a ver com Cristo Jesus. A gente tem que tomar esse cuidado, porque se você olha e depois, se você olha assim, fez isso é de Deus, fez aquilo não é de Deus. Porque é sempre assim, a gente fala assim, puxa vida, essa pessoa anda tão bem, essa pessoa fala tão corretamente, e nem é cristão. E eu conheço cristãos que não fazem isso. Cuidado com essa armadilha. Olha como isso aqui é sério. Cuidado com essa armadilha. Nós estamos num tempo agora muito perigoso, entendeu? Nós tivemos um tempo aí passado aí, nos anos 2000, nos anos de 90, 2000, que a gente era muito categórico, muito fundamentalista, no sentido de que o seguinte, está escrito, então é. Está escrito, então se não tem, se não confessou Cristo publicamente, não tem nada a ver com Cristo. Se Cristo não foi confessado, não tem nada a ver com Cristo. Eu vivi essa época. Hoje, não. O que a gente faz? A pessoa é honesta, a pessoa é direita, a pessoa é moralmente correta, a pessoa cuida do próximo e não é cristão. Olha só que coisa linda. Então dá para eu não seguir a Cristo e ser como esse fulano. Isso é engano. Às vezes é melhor você se relacionar com o ladrão da cruz. Às vezes é melhor você e eu nos relacionarmos com o ladrão da cruz do que com os Nicodemos da vida. Olha o Nicodemo, gente. Olha o Nicodemo, sabia tudo e mais um pouco. Olha o ladrão da cruz, não sabia nada e menos um pouco. Quem olhasse para o Nicodemos ia falar assim: que homem, hein? Que homem! Inclusive, naquele filme The Chosen, o Nicodemos é uma pessoa fenomenal, humilde, né? E eu acho até que era. Então, quem olhasse para o Nicodemos com os olhos carnais, racionais, ia falar assim, que homem, ele nem conhece Cristo, olha que vida, olha que integridade, olha que honestidade. Alguém podia ser discípulo do Nicodemos, porque o Nicodemos realmente era uma pessoa íntegra, mas não conhecia Jesus. Nós estamos numa época, gente, em que abandonaram-se todos os fundamentos. O que importa é o que a pessoa faz. Muito cuidado. Nós precisamos sermos escriturísticos. Se o texto diz que precisa confessar Jesus Cristo como o Senhor, tem que confessar. Não, mas ele faz tudo direito, ele confessa inconscientemente. Que papo furado é esse, meu amigo? Então eu converso com pessoas e não dá para falar, porque senão eu vou ser o chato da vez. Não dá para a gente ficar falando sobre algumas coisas, porque senão eu vou ser a pessoa chata da vez. E aí não dá, né? Mas a gente vê pessoas que falam assim, não, o que importa é ser correto, o que importa é ser honesto. É lógico que ser honesto é certo, é lógico que ser honesto é consequência de ser um cristão. E que existem cristãos que são cristãos, que confessaram Cristo publicamente e que não são tão íntegras assim. Eles estão no processo. Agora, eu falar que o Nicodemos é melhor do que esse aqui que está errando ainda, a gente tem que tomar cuidado, queridos. O evangelho é muito claro, meus irmãos. Por isso que todos tropeçam em Cristo. Todos tropeçam em Cristo. O super esclarecido, o nada esclarecido, todos tropeçam em Cristo. Então a gente tem que pensar com quem que nós nos relacionamos. Gente do céu, isso aqui é muito sério. Esse ponto aqui, olha, é muito sério. Paulo está falando da ressurreição e fala assim, não se deixem enganar acreditando que não existe ressurreição. Porque lá no versículo 1, o Paulo começa a conversar com o povo de Corinto falando assim,
Como é que se está dizendo entre vocês que não há ressurreição? Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Aí depois ele parte para o segundo ponto. Depois dele justificar, ele parte para o segundo ponto. Vocês estão falando que não há ressurreição. Se não há ressurreição, como é que existem outros seres humanos que creem na ressurreição? E se não há ressurreição, que tolos somos nós, que corremos perigos, enfrentamos espadas, enfrentamos feras, negamos a nós mesmos, renunciamos a nós mesmos e não há ressurreição. A gente é tolo, a gente é tosco. Se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis. É um fato, gente, importante, que pode ser removido de você e de mim, pode ser retirado. E como é que um fato verdadeiro é retirado de nós? Com um discurso, não. O discurso também pode retirar, mas é bem menos competente para retirar. Os relacionamentos retiram, as convivências retiram, as companhias retiram uma convicção que a gente tem. Está compreendendo? O fato da ressurreição, o fato da morte e sepultamento de Cristo pode ser removido de você e de mim através de relacionamentos, através de companhias, através de relacionamentos. Pode ser removido. Então Paulo fala, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Os bons costumes. Nós temos o costume de viver como quem ressuscita, nós temos o costume de viver negando a nós mesmos, nós temos o costume de viver renunciando a nós mesmos, nós vivemos uma vida de renúncia, de negação, uma vida de humildade, de pacificação, de dar uma face, mas através das conversações, das conveniências, através dos relacionamentos, nós vamos perdendo esta força. Você, querido, eu já falei, você e eu já falamos, eu conheço um não cristão que é mais exemplar do que um cristão. E daí, o Nicodemos era mais exemplar do que eu, vamos falar logo assim. O Nicodemos era mais exemplar do que eu. E Cristo falou, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quando você fala que você encontra pessoas não cristãs que vivem uma moralidade superior à nossa, é um fato, é verdade. Agora, isso não quer dizer que ela é salva ou que ela está garantida na salvação. Isso não quer dizer, eu não posso julgar, falar que ela não é, mas se for só isso, nós que não conhecemos o profundo das pessoas, falar que é por causa de que ela é salva, não, de acordo com a Bíblia, ela não é salva pela moralidade dela. Ninguém é salvo pela sua bondade, irmãos. Ninguém é salvo pela sua integridade. Agora, todo salvo deveria, por regra, viver uma vida de moralidade, de integridade, de honestidade. Todo salvo deveria. Agora, eu sei que existem salvos que não vivem uma vida de integridade. Isso é real. É real. Então, cuidado com as más conversações, cuidado com a sua carnalidade, cuidado com a sua consciência. Não nos esqueçamos, consciência não é espírito, consciência é carne. A minha consciência é carne. Então, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso. Então essa coisa de que eu achei alguém que fala muito bem a palavra de Deus, não quer dizer nada. Eu encontrei alguém que fala a palavra de Deus de forma teológica. Vamos orar agora, encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.